Livro de Michel Vauvel. A Revolução Francesa. Introdução. A Revolução Francesa é um marco na história da humanidade, representando a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Em menos de 10 anos, a sociedade francesa fez uma subversão total de todo o edifício social, político e institucional que dominava a França por muito tempo. A mentalidade feudal tinha sido extinta. Na Revolução, a França passou de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional e, posteriormente, para uma democracia jacobina. Por fim, se estabeleceu a ordem burguesa após o chamado Thermidor. A ruptura causada pela Revolução. Em poucos anos, ela instaura novos valores e assenta as bases do Estado liberal. Da Revolução nascem as novas relações de classe, e nela nasce um frágil ideal de homem, o homem livre e igual. Hoje o mundo ocidental é o resultado dessa revolução, cujos ecos ainda podemos sentir. Capítulo 1. A década revolucionária. O conceito de antigo regime surge durante a própria Revolução, com a conotação de algo que tinha acabado. Para entendermos esse conceito, temos 3 referências: o feudalismo, a sociedade de ordens e o absolutismo. Os revolucionários contestaram o modo de produção feudal, que era baseado em uma economia rural. Nesse tempo, 85% da população pertencia ao campo. Mais de 1/3 das terras estavam nas mãos da igreja e da nobreza. As taxas, impostos e serviços que os nobres exigiam estavam sendo cada vez mais questionados pelos trabalhadores do campo. O homem simples do campo detinha 40% das terras e desejava mudanças radicais em busca de direitos diante de uma nobreza já enfraquecida. Socialmente, nobres e o alto clero tinham uma posição de privilégios e se sentiam superiores ao homem comum, o plebeu. O acesso aos cargos públicos eram cedidos somente às 2 primeiras ordens e é um exemplo desses privilégios. A burguesia pertencia à 3ª ordem. E não demorou muito para o conflito entre as ordens sociais aparecer. A nobreza irá questionar o poder absoluto do rei, e Luís XVI, de personalidade medíocre, não saberá dar continuidade à imagem tradicional de rei como pai poderoso e protetor. Em 1789, o velho mundo estava em crise. A França carecia de uma unidade nacional. As várias divisões territoriais causavam um caos nas esferas administrativa, judiciária, fiscal e religiosa. Exigia-se da monarquia uma postura reformista. Mas Luís XVI não estava disposto a mudanças. A crise social instaurada revelava um questionamento da ordem estabelecida. Uma parte da nobreza se endividava, enquanto a nobreza da corte é parasitária dos favores do rei. Outra parte da nobreza é produtiva, mas entra em declínio frente a uma burguesia fortalecida. Como reação a esse declínio da fortuna, os senhores de terras ressuscitam velhos direitos e se opõem às terras coletivas. A nobreza também passa a dominar os cargos públicos. Essa reação da nobreza em tentar manter seu poder e riqueza cria um descontentamento, uma tensão tanto no campo como nas cidades. Em 1789, Calonne tentou uma reforma para pôr fim à crise financeira. Sem obter sucesso, cede lugar a outro ministro, Brienne, que passa a negociar com os parlamentos que pedem a convocação dos Estados Gerais. Por trás de um aparente liberalismo, a nobreza visa apenas manter seus privilégios. Mas a nobreza não contava com a participação nesse jogo de novos atores, a burguesia. A burguesia forte nessa época encontra-se no comércio de tecidos e na posse de terras. Artesãos e trabalhadores liberais irão entrar nesse grupo e participarão de sua ideologia iluminista. Na crise de 1789, ideias como liberdade, igualdade e governo representativo irão se impor como motivação para a revolução.
A crise econômica. A crise na colheita em 1788 aumentou o preço dos grãos. Junta-se a isso o déficit constante e crescente do governo em pagar suas dívidas, principalmente depois que o rei decidiu apoiar a Revolução de Independência Americana. As três revoluções de 1789: a parlamentar, a urbana e a camponesa. A convocação dos Estados Gerais gerou no povo a esperança de mudanças. 3 meses depois da convocação, o terceiro Estado se declarou em Assembleia Constituinte. Isso foi um grande golpe na aristocracia e na monarquia. Um terceiro jogador entrava em cena, produzindo sua própria revolução. O terceiro Estado tem o apoio do povo das cidades. Em particular, Paris promoveu sua própria revolução ao atacar a Bastilha e depois ao marchar sobre Versalhes para buscar o rei. Por sua vez, a Revolução Camponesa teve suas próprias razões de ser e não podem ser confundidas com as revoltas nas cidades. É uma revolta contra os senhores dos castelos, é contra um sistema de direitos arraigados no feudalismo. A agitação nas cidades gerou nos campos o grande medo, que foi um sentimento de ameaça à segurança do camponês. Em meio ao pânico, castelos foram queimados e o camponês produziu sua própria revolução, mesmo a contragosto da burguesia. Por sua vez, a Constituição nascente também foi uma revolução. Na noite de 4 de agosto, é definido entre os deputados o fim dos impostos feudais e dos privilégios. A nobreza aceita abrir mão de seus direitos de casta e decretam com isso o fim do antigo regime. Após essa noite, está aberto o caminho para a produção dos direitos do homem e do cidadão, em que se proclamam os valores como liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Os constituintes se dividem em aristocratas, monarquistas e patriotas, que são a burguesia do terceiro Estado. Diante da crise financeira que precisava ser resolvida, a Assembleia Constituinte decidiu pela transformação das terras do clero em terras nacionais, podendo ser vendidas. O Papa Pio VI não aceitou a venda das terras e consequente transformação do clero em funcionários públicos. A Igreja na França se dividiu entre os religiosos que aceitavam a nova Constituição Civil do clero e os que não aceitavam. Em 17 de julho de 1791, no Campo de Marte, os membros do Clube dos Cordeliers exigem a destituição do rei e por isso são fuzilados pela Guarda Nacional. Então ficou claro a separação entre a elite, que comandava a Constituição nascente, e o povo. Quando parecia que a elite aristocrática e a burguesia iriam dominar a revolução, impondo seus interesses, o medo do complô aristocrático fez reacender a fúria do povo, tumultuando o cenário, que parecia controlados por essa elite revolucionária. A Contra-Revolução. Desde o início, ela surgiu como uma reação. É certo que a colheita ruim de 1791, a inflação e as reivindicações do povo criaram o contexto para as revoltas que tomaram o campo. Castelos são incendiados em parte da França. Nas cidades, clubes e sociedades populares se multiplicam, sendo o mais famoso o Clube dos Jacobinos, em Paris. Com a fuga do rei, a ideia de monarquia começou a ser questionada pelos radicais. Em 13 de setembro de 1793, o rei sancionou a Constituição de 1791. A burguesia prepara, assim, o caminho para uma monarquia constitucional. Com o texto constitucional pronto, há aqueles que querem frear o ímpeto revolucionário. Os brisontinos, que irão se tornar depois os girondinos, toleram cada vez menos a participação do povo na revolução, pois os desejos sociais e econômicos das massas não iriam de encontro ao liberalismo econômico desses. As forças estrangeiras começaram a prever uma guerra contra a França revolucionária. O rei espera pelo conflito, confiante na vitória estrangeira. Em abril de 1792, é declarada a guerra contra a Boêmia e a Hungria. O rei se enche de esperança ao saber que os primeiros confrontos são um fracasso para a França.
Seu exército estava totalmente desorganizado devido à emigração de metade de seus oficiais. Em 11 de julho, a Assembleia decreta a pátria em perigo e novos batalhões são formados, chegando à ajuda dos famosos marselheses. Ainda em 1792, a burguesia se divide sobre a participação do povo na Revolução. Enquanto os brisontinos desejam o fortalecimento da monarquia para pôr ordem nas coisas, outros radicalizam o discurso. Vence o extremo, a radicalização. Em 10 de agosto, o Palácio das Tulherias é invadido pelos insurgentes, após sangrenta batalha com os guardas que defendiam o palácio. A família real é presa no templo. Em setembro, a França se torna uma república. Com o rei preso, o poder de tomar decisões passou a ser do Conselho Executivo Provisório, dominado por Danton. No começo de setembro, uma multidão foi às prisões da capital e matou cerca de 1.500 presos, entre eles aristocráticos e clérigos. Foi uma espécie de julgamento ou justiça popular. A revolução da elite burguesa tinha acabado. Gironda e Montanha. Depois da queda da monarquia, a burguesia estava indecisa entre os girondinos e os montanheses. A Gironda representava a volta da ordem, enquanto a Montanha representava o aprofundamento da revolução ao atacar a aristocracia, representada pelas ameaças internas de contra-revolução e a ameaça externa da coalizão europeia. Para enfrentar essas ameaças, os montanheses precisavam do apoio da população, o que significava ter que atender às demandas do povo. Mas o parlamento não se resumia à Gironda e à Montanha. Há uma parte que podemos chamar de planície ou pântano, que estão no centro, ora apoiando um lado, ora apoiando o outro. Além das assembleias, existe outra força, as massas populares dos sans-culottes, que se organizavam nas sociedades populares. O confronto entre os dois grupos políticos era inevitável e ocorreu entre o fim de 1792 e junho de 1793, através de 3 episódios: o julgamento do rei, a vitória e depois sequentes derrotas do exército nas batalhas externas e o motim da Vendéia. Enquanto os girondinos queriam a clemência para o rei, os montanheses queriam sua morte. Em 21 de janeiro de 1793, o rei foi executado. Sua morte representou uma ida sem volta na Revolução. Inicialmente, o exército francês conquistou territórios na Europa, mas a coalizão estrangeira se fortaleceu com a entrada da Espanha, Nápoles, dos príncipes alemães e da Inglaterra. O revés ocorreu e os territórios da Bélgica e da Renânia, recém-conquistados pela França, foram perdidos. Ao mesmo tempo, ocorreu uma guerra civil na Vendéia, no oeste da França, em março de 1793. Essa região não tinha ainda aderido à ideologia contra o regime monárquico, e seus valores religiosos eram muito fortes. Nesse momento, os girondinos são os líderes do governo e o grupo dominante na convenção. Mas em 2 de junho de 1793, a convenção foi cercada por batalhões e 29 deputados girondinos foram presos. É a vitória política dos jacobinos e da Montanha. Os montanheses são os representantes dos jacobinos na convenção. A queda dos girondinos leva a uma guerra civil. As províncias se voltam contra Paris. Nesta guerra, os jacobinos recorrem ao apoio popular como meio de manter-se forte. Com a vitória dos jacobinos, inicia-se o governo revolucionário. Esse grupo governou entre setembro de 1793 a julho de 1794 e foi marcado no plano econômico pelo controle de preços, com a definição de um máximo. Esse máximo dos preços foi primeiramente para os alimentos, mas depois se estendeu aos salários. No plano político, houve a inclusão do terror na ordem do dia, contra os aristocratas, e também houve a lei dos suspeitos para uma vigilância geral a qualquer um parecesse suspeito.
A peça central desse governo é o Comitê de Salvação Pública, tendo em Robespierre seu símbolo maior. Como resultado do período do terror, os inimigos internos foram mortos ou reprimidos. Assim, a contra-revolução e os inimigos externos foram controlados. Hebert e seu grupo foram executados. Logo depois é a vez de Danton e seu grupo. Outros de seu grupo, os indulgentes, são executados ao fazerem oposição ao Comitê de Salvação Pública. Deste modo, o Estado-Maior robespierrista não tem mais oposição aberta, mas experimenta a solidão do poder. Mas não demora muito para que os líderes de comitê fiquem isolados politicamente. Num movimento desastroso, Robespierre ameaça membros da convenção, sem citar nomes. No dia seguinte, durante uma assembleia da convenção, seus membros se revoltam e prendem Robespierre. No outro dia, ele e seus amigos são executados. Assim termina a Revolução Jacobina e começa o período termidoriano. Após a queda de Robespierre, as próprias estruturas do governo revolucionário são questionadas. Os comitês são reorganizados, o clube dos jacobinos é fechado, a rede das sociedades populares é desmantelada, as prisões são abertas, o terror sofre uma pausa significativa, o dinamismo popular está enfraquecido. Nesse tempo, a fome e a alta do pão voltaram com força máxima. Houve uma tentativa de revolta popular, mas como os líderes da revolução estavam mortos, a situação foi controlada e o povo desarmado. Se no começo quem detinha os rumos da revolução eram os girondinos, e no ano 2 foram os montanheses, agora em 1795 é a vez do centro tomar o poder. Na política externa, a França consolida as conquistas territoriais da Bélgica e da Renânia. Enquanto a Constituição de 1793 inspirava a uma democracia, a Constituição do ano 3 queria apenas por fim a Revolução. O retrocesso é claro. Essa Constituição começou com uma Declaração dos Deveres, em oposição a uma Declaração dos Direitos, como foi no início da Revolução, e o direito ao voto deixou de ser um ideal. Em 13 de vendemiário do ano 3, os monarquistas tentam uma contra-revolução. O general Napoleão é chamado para pôr fim ao golpe. Após, em abril de 1795, começou o regime ditatorial. A contra-revolução se sentiu fortalecida por causa do enfraquecimento dos movimentos populares e pelo sentimento anti-revolução que havia no campo. Nesse momento de crise, só restava à classe política recorrer ao exército para tentar se impor, e assim foi feito. Mas não demorou para a crise se impor. O regime é minado por dentro por uma crise de meios e de autoridade. O diretório não conseguia pagar os funcionários e soldados, e era pouco obedecido naquele clima de desagregação e anarquia. Enquanto isso, o exército francês crescia em influência devido às várias vitórias externas. É nele que o diretório se apoiou para se manter. Mas agora é diferente. Se antes o exército era expressão de um ideal revolucionário patriótico, agora ele está mais dependente do general que o leva ao sucesso. Mas nada dura para sempre. Depois que a Inglaterra criou a segunda coalizão com a Áustria, Rússia, Nápoles e o Império Otomano, o exército francês perdeu parte de seus territórios conquistados. E sua fronteira chegou a ser ameaçada em 1799. Napoleão voltou a Paris e foi recebido como herói pelo diretório. É que o governo estava preocupado com o possível fortalecimento dos jacobinos, e por isso, tramam um golpe de Estado. Mesmo com alguma resistência dos deputados do Conselho dos 500, Napoleão assumiu o poder. É assim que termina a Revolução Francesa e começa a aventura napoleônica. Capítulo 2.
O Estado Revolucionário. A Declaração. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, feita em agosto de 1789, é fruto de um pensamento e idealização iluminista de seu tempo. Ela possui uma universalidade que impressiona ao se dirigir a todos os homens, de todos os tempos e países. Liberdade, igualdade e propriedade serão os ideais dessa proclamação. Mas seus idealizadores deram ênfase à liberdade e à propriedade, já que era arriscado colocar a igualdade em primeiro plano, em desfavor da propriedade. Apesar de suas limitações, a Declaração assentou as bases de uma nova visão de mundo, enquanto que a Segunda Declaração, feita em 1793, foi um avanço na perspectiva social, ressaltando o valor da igualdade. A Declaração de 1795 é um retrocesso nesse sentido. É ressaltado nessa declaração os deveres do cidadão, o respeito às leis e à família. Enquanto que a primeira e a segunda declaração quiseram tornar a revolução algo grandioso e audacioso. A terceira declaração quer terminar a revolução, coroando a vitória da burguesia. Tanto para a burguesia constituinte, quanto para os termidorianos e para o diretório, a revolução deveria ter um limite para o que poderia ser mudado. A revolução trouxe consigo seus valores. Primeiro, o de revolução como ruptura. Depois, a separação dos poderes como meio para se preservar a democracia. A revolução também criou a cidadania, dando aos franceses o exercício dos direitos cívicos. A ideia de república, pátria e nação já estava no imaginário popular e se opunha totalmente ao absolutismo monárquico. A monarquia deixou de ser associada à nação. Em seu lugar, assume o conceito de pátria ou de república. A França passou a ser uma república em 21 de setembro de 1792. A execução do rei em 21 de janeiro de 1793 marcou o início de uma nova era. Na Revolução, o centro do poder é a Convenção. Apenas ela deve governar. Ela é o poder legislativo e mantém o controle constante sobre o executivo. Dos vários comitês que compõem a administração, o Comitê de Salvação Pública adquiriu importância excepcional. Ele era composto por 12 deputados, estando encarregados da diplomacia e da guerra. A ele cabe a função de polícia e vigilância. Embora submetido à Convenção, esse poder é o verdadeiro centro da autoridade. Apenas o Comitê de Segurança Nacional possuía autonomia em relação ao Comitê de Salvação Pública. Mas com a crise do Thermidor, em 27 de julho de 1794, com a queda de Robespierre, o Comitê de Salvação Pública deixa de ser o centro executivo do poder revolucionário. O poder é dispersado nos vários comitês. Com a queda de Robespierre, assume o poder o regime do diretório. O sistema político implantado por ele visava evitar uma ditadura e garantia a primazia dos notáveis, a nova classe política que surgiu da Revolução. Inicialmente, o diretório queria dar uma estabilidade para a Revolução, ao ponto de tentar concluí-la. Ao final de 5 anos, ele sucumbiu às várias revoltas internas e ameaças externas da guerra. Sem forças para se manter, o diretório recorreu ao seu exército, cenário ideal para o surgimento da figura napoleônica. O cenário da época propiciou sua queda: corrupção, excesso de burocracia, distanciamento do povo e a ascensão do poder militar. Um panorama da Revolução. O sistema fiscal, a dívida e a desigualdade nos impostos foram fundamentais na crise do antigo regime e para a convocação dos Estados Gerais. A Revolução não atacou diretamente essas questões, mas as burlou, através da nacionalização dos bens da Igreja,
da emissão monetária da moeda nacional, dos empréstimos forçados e dos recursos dos países conquistados sob o Diretório. A década revolucionária viveu, em certo grau, uma liberdade de imprensa, através de jornais e folhetos, mas a reviravolta de 18 de Brumário e o rígido controle napoleônico põem fim nessa experiência. Ao longo da Revolução, muitas sociedades foram criadas. Elas surgiam de debates e para fomentar reações populares. Mas no governo termidoriano, no ano 3, a Convenção ordenou o fechamento do Clube dos Jacobinos e logo depois ordenou o fechamento de todas as sociedades ou clubes. Capítulo 3. A Contra-Revolução. A Contra-Revolução foi a tentativa aristocrática de barrar a Revolução. Houve revoltas contra-revolucionárias em algumas regiões da França, como no Midi, no Oeste e no Motim de Vendéia, em março de 1793. Há aqueles que criticam o antigo regime, mas são contra as ideias burguesas e iluministas e contra rupturas bruscas no sistema político. No período do Diretório, os monarquistas se dividiam entre aqueles que sonham com uma monarquia adaptada à nova realidade e aqueles que desejam a volta das antigas hierarquias: Deus, o rei e o pai da família. Esses como pilares da ordem social. Uma aristocracia raivosa. O complô aristocrático não é apenas um mito. Em Paris, o Marquês de Favras tentou raptar o rei e acabou enforcado. Depois disso, várias tentativas de libertar o monarca aconteceram. Por sua vez, o cisma religioso feito pela Revolução ajudou a animar ideologicamente a Contra-Revolução. É na região do Midi que apareceu os primeiros focos de resistência à Revolução. A tensão se dá em torno de conflitos de caráter político, social e religioso. Já no oeste francês, a Contra-Revolução foi de caráter camponês, como os conflitos na Vendéia. Por exemplo, em junho de 1793, o exército católico e monarquista, comandado por nobres, enfrentou as tropas republicanas, sem sucesso, sendo totalmente vencido em dezembro. As derrotas dos exércitos da República diante dos exércitos da Segunda Coalizão deram esperança aos monarquistas e ao governo inglês de provocar uma insurreição em vários lugares na França. Uma parte dos camponeses se revoltaram contra a Revolução, porque queriam a distribuição de terras, as quais estavam nas mãos da burguesia. Já em outras regiões, que se apoiavam no estilo de vida pautado na tradição e na religião, as reformas da Revolução eram uma afronta, o que explica, em parte, os motins. A Revolução e o mundo. A Revolução não é um fenômeno franco-francês. Ela se insere num quadro mais amplo da era das revoluções na Europa e na América, de 1770 a 1820. Em dezembro de 1790, Luís XVI escreve ao rei da Prússia, pedindo uma conferência entre as potências para restaurar o seu poder. A Europa monárquica vê com preocupação os acontecimentos na França. Só em agosto de 1791, o imperador Leopoldo e o rei da Prússia concordaram em declarar seus temores, mas ainda se engajavam com cautela. A tentativa de fuga do rei para Varennes acelera o conflito da França com as nações europeias. Enquanto que Robespierre teme as consequências de uma guerra com a Europa, Brissot, de modo quase irresponsável, deseja com a guerra expor a duplicidade do rei e ideologicamente levar a liberdade aos povos. Sob o governo girondino, a política externa avança na guerra. Em abril de 1792 começou as hostilidades com a Boêmia e a Hungria. Inicialmente, o exército francês perde as batalhas. Em agosto, a monarquia deixou de existir. Em setembro, a França vence a Batalha de Valmy. Em novembro é conquistada a Bélgica. A Saboia é anexada à França.
Ideologicamente, a expansão francesa visava levar a liberdade aos povos, mas, na prática, a burguesia abria caminho para os novos mercados e negócios. Mas o sonho durou pouco. Em abril de 1793, as nações europeias contra-atacaram e reconquistaram territórios. Inglaterra e Espanha entraram na coalizão após a execução do rei. E após a divisão da Polônia, a Áustria, a Prússia e a Rússia estavam livres para atacar as fronteiras francesas. O Diretório e seu general, Napoleão, usaram como desculpa de proteger as repúblicas irmãs, um meio de retomar o expansionismo. Em 1796, Napoleão conquistou parte da Península Italiana. Com essas conquistas, Bonaparte ficou maior que o Diretório e tomava decisões nos territórios conquistados. Os próprios princípios pelos quais a intervenção francesa se justificava foram desrespeitados pelas políticas pessoais do general, que fazia pouco caso das aspirações dos povos dominados por seu exército. Em outras palavras, na política externa, Napoleão já agia como um rei ou imperador, no mesmo estilo das monarquias tradicionais europeias. Em maio de 1798, Napoleão partiu para o Egito. Essa foi uma manobra do Diretório para afastá-lo. Mas com a segunda coalizão entre Inglaterra, Áustria, Rússia e o Império Otomano, as repúblicas irmãs mostraram sua fragilidade. Após uma série de derrotas em 1799, a França abandonou toda a Península Italiana. Quando Napoleão voltou do Egito, não havia mais nada das repúblicas mencionadas. O exército e a guerra. Os anos de guerra correspondem a 3/4 da década revolucionária. A Revolução teve que enfrentar a coalizão da maioria das potências europeias, ao mesmo tempo que os acontecimentos internos a confrontavam com a desorganização do exército real. Ela só venceu por um esforço imenso, do qual surgiu o Exército Nacional. Às vésperas da Revolução, a monarquia dispunha de uma infantaria de 110.000 homens e cavalaria de 32.000. A nobreza fornecia a maioria dos comandantes e detinha as altas patentes. As derrotas da primavera e do verão de 1792 mostraram a profunda desorganização de um exército em plena reconstituição. Em agosto de 1793, no auge da crise interna e externa, a Convenção decretou o alistamento de todos os solteiros e viúvos entre 18 e 25 anos. Em 1794, a França detinha 1 milhão de soldados, mas esse quantitativo foi diminuindo ao longo dos anos. A hierarquia da nobreza não tinha mais lugar no exército. Os salários foram igualados e as promoções de patentes possibilitadas a todos. Em 1792, o exército era formado por voluntários que sonhavam em defender a revolução que criaram. Mas esse voluntariado nunca mais se repetiu. Enquanto a guerra civil na França atingia o seu auge, a primeira coalizão estrangeira era formada com os Países Baixos, Espanha e Inglaterra. Se uniram a estes a Áustria e a Prússia, em 1793. Já a segunda coalizão foi formada em 1798 e expulsou o exército francês da Itália, da Alemanha e de parte da Suíça. Mas a arte da guerra mudou ao longo do tempo. O primeiro exército da França revolucionário tinha homens com pouca formação militar, mas era numeroso e tinha um espírito de combate, por causa do entusiasmo em defender a nascente república. Já o exército do período do Diretório se profissionalizou e houve uma cisão com a sociedade civil.
Os generais ganham grande poder e passaram a agir como juízes durante as tentativas de golpes de Estado no diretório. Embora em conflito com as comissões do diretório, os generais sabem que o poder civil precisa deles. Até que Bonaparte termina com essa relação conflituosa e com a instabilidade política, tomando o poder para si. A abolição da escravatura. Os valores revolucionários, por si só, se opõem frontalmente à escravidão. Na França, o problema da escravidão era discutida pelos homens do Iluminismo. Mas os comerciantes das colônias, que lucravam com o trabalho escravo, se opunham ao tema. Os colonos das ilhas francesas tinham deputados que os representavam na Assembleia Constituinte. Já os escravos livres demoraram para ter essa representatividade e, mesmo assim, com muitas ressalvas. Em fevereiro de 1794, a Convenção aboliu a escravidão nas ilhas. Mas o assunto não estava resolvido. Napoleão, mesmo casado com a crioula Joséphine, restabelecerá a antiga ordem escravagista, que durará até 1848.